Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, mais um dia do nosso propósito aqui com o Senhor. Amém? Se você chegou aqui nesse canal, caiu nesse vídeo de paraquedas, nós temos um propósito diário de leitura da Bíblia. Todos os dias lemos um pouco a palavra de Deus, leituras rápidas, fáceis, sem religiosidade, só eu, você e o Senhor. Então hoje te convidamos, venha caminhar conosco. Amém? Em um ano você terá lido toda a Bíblia, ouvindo diariamente o Senhor falar ao seu coração, fortalecendo a sua fé, a sua jornada cristã. É uma bênção. Clique na playlist e inicie a sua leitura a partir do dia 1º. Serão maravilhosas as coisas que o Senhor fará na sua vida. A palavra do Senhor diz que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, venha caminhar conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida. Agora vamos orar ao Senhor, apresentando nosso propósito, nosso dia. E de seguida iniciaremos a nossa leitura. Leitura bem breve. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, em primeiro lugar, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, gestos, atitudes. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a cada vez sermos pessoas melhores. Ó Senhor, que nós venhamos ser cristãos melhores, que nós venhamos aprender mais de Ti, que nós venhamos, ó Pai, nos quebrar. Ó Pai, nos ajuda a nos libertar, ó Pai, do pecado, nos dá um coração bondoso. Senhor, fala conosco, estamos aqui para ouvir a Tua voz, aprender mais de Ti. Senhor, precisamos da Tua presença. Obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para a leitura da Tua santa palavra. Senhor, oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos iniciar nossa leitura. Vamos iniciar o dia 203. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 27. Segundo livro das Crônicas, capítulo 27, versão NTLH. Amém? Você pode ler na versão que você tem em sua Bíblia em casa, no seu smartphone. Vai dar na mesma. A palavra do Senhor, ela é a mesma em qualquer lugar que você estiver. Amém? A palavra do Senhor é maravilhosa. O reinado de Jotão de Judá. Todos encontraram? Começa da seguinte forma. Jotão tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez aquilo que agrada a Deus o Senhor, seguindo o exemplo de Uzias, o seu pai. Porém, ele não cometeu o pecado de queimar incenso no templo, mas o povo continuou pecando. Foi Jotão quem construiu o portão norte do templo. Ele também fez muitas construções nas muralhas da cidade, no bairro chamado Ofel. Construiu cidades nas montanhas de Judá e fortalezas e torres de vigia nas florestas. Lutou contra o exército do rei de Amon e o derrotou. Aí ele forçou os amonitas a pagarem todos os anos, durante 3 anos seguidos, 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Jotão foi ficando cada vez mais poderoso porque seguia fielmente a vontade do Senhor seu Deus. O resto da história de Jotão, as guerras em que tomou parte e as coisas que fez, tudo está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Ele se tornou rei aos 25 anos de idade e governou 16 anos em Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Acaz ficou no lugar dele como rei. Glória a Deus! O segredo é esse: para sermos bem-sucedidos, temos que seguir fielmente a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. Amém? Dando continuidade, capítulo 28, para finalizarmos a leitura no dia de hoje. Amém? O reinado de Acaz de Judá. Acaz tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acaz não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor seu Deus e seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagem de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Ben-Rinom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acaz também ofereceu sacrifícios e queimou incensos nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso o Senhor, o Deus de Acaz, deixou que o rei sírio o vencesse. Os sírios derrotaram o exército de Acaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco.
E Deus também deixou que Acais sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Em um só dia, o rei de Israel, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acais. Deus fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zicri, um valente soldado de Israel, matou Maaseías, filho do rei Acais. Matou também Azricão, o chefe do palácio, e Eucana, o primeiro-ministro do rei. Da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiros muitos dos seus patrícios, isto é, 200.000 mulheres e crianças. Pegaram também muitos objetos de valor e os levaram consigo para a cidade de Samaria. O profeta Oded, o profeta do Senhor Deus, estava em Samaria e foi encontrar-se com o exército israelita que estava voltando para lá. Oded disse a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Então 4 das altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Eles disseram: não traga esses prisioneiros para cá. Já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus. Ele já está muito irado com a gente. Aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros. Das coisas que tinham sido trazidas de Judá, eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em jumentos. Então os israelitas voltaram para Samaria. Acais pede socorro aos assírios, versículo 16. Nessa mesma época, o rei Acais mandou pedir socorro ao rei da Síria. Por mais uma vez, os edomitas tinham invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acais e levado alguns prisioneiros. Ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies e no sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon, Gederote e também as cidades de Socó, Timna e Ginzo, com os povoados que ficam ao redor. Tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nelas. Deus fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acais, pois ele havia levado o povo de Judá a cometer imoralidade e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria marchou com o seu exército contra Acais e, em vez de ajudá-lo, o deixou numa situação mais difícil ainda. Acais pegou objetos de valor do templo, do palácio e das casas das altas autoridades e os deu ao rei da Síria, porém isso não adiantou nada. Os pecados e a morte de Acais. Versículo 22. Quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acais cometeu pecados piores contra Deus, o Senhor. Acais era assim mesmo. Ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa da sua derrota. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os reis sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios e eles me ajudarão também. Mas eles trouxeram desgraça para o rei e para todo o país. Acais pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acais fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis, e o seu filho Ezequias ficou no lugar dele como rei.
Glória a Deus. Leitura de hoje concluída, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Mais um dia do nosso propósito com o Senhor concluído. Vamos orar agradecendo pela sua bondade, pela sua misericórdia. O Senhor tem sido tão bom na minha e na sua vida que nós só temos motivos para agradecer. Então, ore ao Senhor em gratidão. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, bendito és tu, ó Senhor, como tu és maravilhoso para nós. Senhor, nós não merecemos, nós somos tão falhos, pecadores. Todos os dias, ó Pai, entristecemos o teu Espírito Santo de alguma forma, ó Senhor. Nos perdoa, nos dá um coração, ó Pai, um coração consciente, um coração contrito. Ó Pai, nos coloca, ó Senhor, na posição de constante arrependimento pelas nossas falhas e que nós vamos aprender a não voltar a cometê-las, ó Senhor. Muito obrigado por este propósito, obrigado por mais um dia nos ensinar, obrigado por falar aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos. Bendito seja o teu santo nome. Amém. Glória a Deus, mais um dia concluído, Deus abençoe sua vida e amanhã estaremos juntos novamente para mais um dia da nossa leitura. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nosso propósito. Amém, Deus abençoe sua vida, até amanhã, fique com Deus.